Olá, espero que esteja tudo muito bem aí com você. Aqui é o professor Guilherme e nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre resolução de problemas clássicos de otimização linear. Ou especificamente nós vamos falar sobre alguns problemas de programação da produção, né, uma programação estática da produção. Vamos falar também sobre programação de projetos ou gestão de projetos e começar a tatear, vamos dizer assim, ideias ali de como resolver problemas de gestão financeira também. Então, de novo, né, os conteúdos aí abordados nessa aula vão continuar sendo a resolução usando softwares agora, né? A gente viu em aulas anteriores a resolução usando algoritmos simplex, ou pelo menos como que funcionaria caso fôssemos resolver, né, na mão, no braço, os problemas usando o simplex, mas de novo quem resolve para a gente são os softwares. Nesse caso ainda estamos trabalhando aqui com o Microsoft Excel e problemas clássicos, então, de otimização linear. A gente vai falar aí do planejamento de produção, programação de projetos e gestão financeira. No momento futuro, vamos falar de meio ambiente e controle de sistemas. Os objetivos, então, aqui de aprendizagem dessa aula, né, ou essa aula contribui para os grandes objetivos aqui desse curso, dessa disciplina, que é modelar matematicamente problemas reais em engenharia, aplicar métodos e ferramentas quantitativas para solucionar esses problemas e daí analisar esses resultados. De novo, acho que essa é a parte mais importante, né, usar a pesquisa operacional como um meio para tomada de decisão mais assertiva quanto aos processos que estamos gerenciando, que temos que decidir, e depois, claro, medir e avaliar o impacto das nossas ações com auxílio de tecnologia, certo? Então vamos falar aqui nessa primeira parte de um problema que a gente já resolveu alguns em aulas anteriores, mas relembrar então, né? O objetivo de um problema de planejamento da produção ou de mix de produção, né, decidir quais produtos e quanto de cada produto eu vou fabricar numa certa organização, numa certa empresa, né? E note que isso aqui não precisa ser necessariamente manufatura, né? Nossos exemplos normalmente são de manufatura, mas você poderia pensar também, por exemplo, quantos, sei lá, hambúrgueres eu preciso fabricar no meu restaurante, ou hambúrguer do tipo A, hambúrguer do tipo B, hambúrguer do tipo C, para maximizar o lucro, para achar o ótimo lucro, ou então minimizar custos, né, que é algo equivalente. E claro, as minhas restrições são normalmente restrições de capacidade, restrições de demanda, né, o quanto que o mercado está disposto a comprar. Então nós tínhamos esses componentes aqui, né, da minha modelagem. Períodos de planejamento, quantidade de cada produto, a capacidade, quantidade das unidades que eu gasto, né, para fazer um certo produto, a demanda dele no mercado, o lucro de cada unidade de produto adiciona e capacidade máxima de produção num certo período. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar uma olhada num exemplo de novo, como falei, estático, né, em que estamos trabalhando num único período. Então poderíamos montar uma modelagem para vários períodos, né, daqui a 5 semanas, quanto que eu tenho que produzir em cada semana, mas você pode trazer todo a modelagem do problema para o tempo zero, vamos chamar assim, né, e resolver isso de semana em semana, tá? Daí, claro, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, você teria um caso de estoques acumulados, etc, né? Mas esse aqui é um exemplo um pouquinho mais simples. Então, um fabricante de geladeiras quer decidir quais modelos produzir em uma nova fábrica. A capacidade máxima de produção da linha é de 4.500 unidades. Então, o máximo de geladeiras que a gente consegue fazer num certo período, por mês, por mês, então, como eu falei, num mês inteiro, é de 4.500 unidades. E 25 mil horas de trabalho nessa linha de produção. E tem mais alguns dados numa tabela, né? De novo, esse tipo de dados, essas informações, você, se engenheiro responsável por essa linha ou por essas outras linhas, né? Engenheiro que trabalha nessa empresa aqui, poderia muito bem decidir ou levantar essas informações. Então nós temos dois tipos de modelo, o modelo que a gente vai chamar de X1, ou modelo 1, que é uma geladeira luxo, né, uma geladeira mais gourmet, né, para um público mais exigente, e o modelo básico, né, normalmente a gente chama isso no Brasil de a linha branca, né. Então temos aqui a demanda de mercado, né? Então a gente tem informações de demanda, quantas unidades nesse período aqui por mês são consumidas desse produto. Então 1.500 unidades de luxo, afinal de contas é um pouquinho mais caro, né, para o consumidor final, então menos gente compra. E o básico, né, 6.000 unidades. Quanto tempo então, né? Então temos demanda e aqui capacidade, podemos dizer assim, né, o tempo que leva para montar cada um desses produtos. Então
10 horas para montar uma luxo e 8 horas para montar uma geladeira do modelo básico. E claro, o lucro, né, em reais aqui, por unidade que cada uma dessas modelos adiciona. Então, R$ 100 pela venda de uma unidade luxo e R$ 50, né, o dobro aqui praticamente, a luxo adiciona em relação ao básico, R$ 50 para venda de uma básico. Então esse problema, né, é muito parecido com aquele dos bonecos de brinquedo que a gente resolveu, ou até o problema dos armários. Então qual que é a modelagem, né? Indo direto aqui para a parte de modelagem, já vamos jogar isso aqui no Excel, né, e resolvê-lo, né? Mas a modelagem, estão poupando aqui da minha letra, né, dos meus garranchos, é maximizar uma função que depende de x1 e x2, só lembrando, né, que x1 e x2 são as quantidades, então, né, as quantidades de geladeiras, né, de geladeiras ou de produtos, aqui no nosso caso são geladeiras, produzidas no mês, né, produzidas em um mês. Então, x1 seria a quantidade de geladeiras luxo produzidas no mês e x2 a quantidade de geladeira básicas. Quantas geladeiras básicas eu produzo no mês. Então a gente pega um mês inteiro para fazer essa questão aqui de, em vez de ficar programando semana após semana, claro que é um mix de produção, né? Eu teria também que fazer essa programação mais fina, mas é uma decisão importante a ser tomada, quantas que eu fabrico nesse mês, dado uma certa demanda, né? Então, maximizar essa função, que é bastante simples, né? É 100 vezes, né? 100, que é a quantidade de lucro que cada uma das geladeiras luxo adiciona, vezes o número de geladeiras de luxo. Então, 100 vezes x1 mais 50, que é o lucro de cada geladeira básica, vezes x2. Opa, ficou um subscrito aqui, né? Para ser um x2 maior aqui. Depois eu conserto isso aí. Mas enfim, ficou ali, né, 100 vezes x1 mais 50 vezes x2, então, que é o total de lucro que adiciona esse cenário, essa situação. E eu quero, naturalmente, maximizar o meu lucro. Claro que eu tenho restrições. Então, a variável x1, que é o número de geladeiras que eu posso fazer, né, tem que ser maior que zero. De novo, não queremos geladeiras negativas, né, menos 5 geladeiras, né, não faz sentido. Então, é uma variável que deve ser não negativa. E também tem uma demanda máxima de mercado, né? Tem que ser menor ou igual a 1.500. Então isso aqui pode vir do departamento de marketing, né? Ou por experiência do pessoal ali de vendas. Não vamos fabricar mais do que a demanda, senão a gente vai ter um problema de estoque, né? Então a gente não quer, estoque custa caro, pode ser que eu não venda essas unidades, enfim. Então, né, o x1, que é o número de geladeiras de luxo, está limitado entre 0 e 1.500. E a mesma coisa para o x2, então 0 e 6.000, que está aqui o máximo, né? Temos uma outra, então isso aqui seria a restrições de demanda, né? Restrições de demanda. E temos uma outra restrição, que seria uma restrição de capacidade, né? Capacidade. Que é aqui, né, a restrição de capacidade relativa às horas. Então eu levo 10 horas para montar cada geladeira luxo, então 10 vezes o número de geladeiras x1, né? 10 vezes x1 vai ser o número total de horas montando geladeiras de luxo nesse mês, mais 8 horas vezes x2. Então 8 vezes x2 é o número total de horas que eu levo montando geladeiras tipo básico. No mês, então, se eu montar 1.000 geladeiras, né, vai dar 8.000, 1.000 geladeiras básicas vai dar 8.000 geladeiras, vai dar 8.000 horas montando esse tipo de geladeira. Então, isso, mais o número de horas montando as geladeiras luxo, tem que ser menor do que, e menor ou igual a 25.000, né, que é o número de horas de trabalho. Então esse parâmetro também eu consigo saber controlar. E por fim temos uma última restrição aqui, que também é uma restrição de capacidade, mas não relativa ao número de horas, mas o número de unidades, né? Então a capacidade máxima de produção dessa linha é de 4.500 unidades por mês, independente de qual tipo de geladeira. Então, x1 mais x2 é a soma total do número de geladeiras que eu faço, luxo ou básica. Então, essa soma, né, o número de geladeiras luxo mais o número de geladeiras básicas, deve obrigatoriamente ser menor ou igual a 4.500. Isso aqui provavelmente é uma restrição do tipo matéria-prima usada nas duas é a mesma, então ela vem dessa forma, né, no sentido de que eu só posso fazer 4.500 geladeiras no mês. Então, vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo para não ficar lá muito comprido. Mas no próximo bloco da aula, então, a gente insere essas informações no Microsoft Excel e resolve esse problema para chegar num valor, né, de x1 e x2 que maximizam minha função objetivo.